Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Eliezer, eu sou economista da Federação. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Eliezer, eu sou economista da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Paraná. Gostaria primeiramente de agradecer o convite aí feito pelo Sindicato Rural de Mogi das Cruzes para que pudéssemos discutir um pouco aqui a perspectiva e o cenário do coronavírus, né, e os impactos disso no agronegócio brasileiro. Vou tentar discutir um pouco aí dos aspectos do agro também paulista. Muito obrigado pelo convite ao Sindicato Rural, é uma parceria aí entre a Federação e o Sindicato Rural do município. Eu pensei da gente, primeiro, discutir um pouco o cenário, né, do coronavírus e como é que ele tem impactado o agro nesses primeiros 3 meses de 2020, que é quando a gente já tem vários dados fechados, né, de como está se dando os impactos dessa pandemia sobre o agronegócio. Gostaria depois de passar nas principais medidas que o governo tem adotado aí para mitigar esses impactos sobre o setor e, por último, tentar desenhar aí uma perspectiva. Embora o cenário seja bastante desafiador, é difícil a gente conseguir traçar esse cenário. Eu estou vendo agora que começaram a entrar mais algumas pessoas. Eu já me apresentei inicialmente, mas eu vou me apresentar novamente. Eu sou economista da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Paraná e agradeço o convite mais uma vez do Sindicato Rural para que pudéssemos discutir um pouco aí os impactos no setor. Eu gostaria de falar primeiro da formação de preços, né? Como é que os preços do agronegócio têm se comportado nessa pandemia. E aí eu preciso dividir isso, primeiro analisar as commodities agrícolas e depois analisar o preço de produtos como hortifruti, como frutas e verduras, que tem um foco maior no mercado interno. O que a gente observou inicialmente, começando a falar de preços, né? Uma depressão muito forte no mercado internacional dos preços das principais commodities agrícolas, né? Destacando aí soja, milho e o complexo sucroenergético aí com etanol e com a cana. Em dólares, a gente percebeu no mercado internacional uma depressão muito forte desses preços, puxado também pela queda no preço do petróleo. Todas essas commodities, elas têm relação muito próxima, né? Ou seja, a queda no preço do petróleo, provocado, dentre outros fatores, pela queda da demanda, pela queda do consumo, justamente por conta desse cenário de confinamento das famílias. As famílias estão, nesse cenário de quarentena, as famílias não têm saído de casa, não têm saído do lar, por questão de saúde, seguindo aí as orientações da OMS. Então, o preço do petróleo caiu em função da queda de demanda, e teve também o conflito entre Arábia Saudita e Rússia sobre que volume de petróleo produzir. Então, a queda do petróleo puxou também a queda de outras commodities, agrícolas principalmente. A gente percebeu uma queda muito forte no preço do etanol, né? O etanol ele é um substituto da gasolina, né? Então, quando cai o preço do petróleo, puxa o preço do etanol. As usinas que são flex, que conseguem produzir tanto etanol quanto açúcar, acabam migrando sua produção para o açúcar. A gente tem daí uma oferta maior de açúcar no mercado, o que faz também com que o preço do açúcar caia. Então, nós temos um cenário internacional de queda nas commodities agrícolas. Trazendo agora para o mercado interno, o que nós temos? Nós temos que essa queda nos preços internacionais não refletiu no nosso mercado interno, né? Justamente por conta do dólar, né? O dólar aí, hoje eu estou acompanhando aqui o mercado, ele está fechando em R$ 5,50. Lembrando que o dólar abriu o ano aí cotado a R$ 4,00, alta aí de quase 40%, né, nesses 4 meses. Essa alta do dólar, muito expressiva, fez com que essa queda nos preços internacionais das commodities agrícolas não afetasse os preços no mercado interno. O que a gente tem observado, então? Recordes aí, principalmente no preço da soja, no preço do milho. A gente tem visto uma valorização muito acentuada. É importante ressaltar que o produtor dessas commodities, né, ele tem que ter em mente que nós estamos vivendo um momento excepcional. Esses preços não se sustentam, né, eles subiram em função desse cenário, né, a gente tem essa queda no preço
dos preços internacionais, essa alta do dólar fez com que essa alta do dólar compensou essa queda nos preços internacionais, mas ela não vem para ficar, ela é um momento exatamente excepcional. Então, nós temos no primeiro momento aí, essas commodities agrícolas aí, destacando grãos, soja, milho e trigo se destacando, com preços no mercado interno, e o Brasil é um grande player, ele vende 60% da sua produção de soja para o mercado internacional. Então, no cenário de grãos, aí nós temos um bom momento de preços, inclusive com exportações, que eu vou detalhar mais à frente. Outros setores que também são bastante beneficiados aí, que estão sendo bastante beneficiados, digamos assim, nesse cenário, né? As carnes, principalmente bovinos, suínos e aves, né? A gente tem, graças aí à alta do dólar, as nossas carnes ganharam muita competitividade no mercado internacional. Nós temos aí a China muito forte nas compras das nossas proteínas, né, principalmente carne bovina, carne de frango e carne suína, né, que são as três principais proteínas animais. Lembrando que a China foi o epicentro do coronavírus, né? Acho que foi lá que começou. Uma das teorias é de que esse vírus veio de carnes exóticas, né? O chinês tem ali um costume cultural de consumir carnes exóticas. Aí o governo chinês, para tentar para mitigar os impactos do coronavírus lá, proibiu o consumo dessas carnes exóticas. Então, teve lá um aumento de demanda para proteínas animais importadas, né? Lembrando ainda que a China vem passando, né, ainda enfrenta o problema de peste suína africana. Ela teve boa parte do seu plantel de suínos dizimada, né, por essa doença, né? Uma grande parte da produção de carne suína na China foi afetada por essa gripe, por essa peste suína africana. Tem ainda focos de gripe aviária também, então é mais um fator aí, juntando esses três fatores. A proibição do consumo de carne exótica, o problema da peste suína africana que dizimou boa parte do rebanho suíno chinês e focos de gripe aviária fizeram com que a China se voltasse às compras para o mercado internacional de proteínas animais. E que países reuniam condições para atender esse aumento de demanda? Exatamente o Brasil. Então, quando a gente analisa, por exemplo, aí as exportações do complexo carnes do estado de São Paulo, a gente vê um aumento aí de 22% em valor, quando a gente compara o primeiro trimestre desse ano com igual ao período do ano passado. O estado de São Paulo exportou em proteína animal no complexo carnes 500 milhões de dólares, né? E 145 mil toneladas, alta aí de 22% nas exportações apenas do complexo carnes nesse primeiro trimestre. Em função dessa alta do dólar, que beneficiou, que trouxe competitividade, né, para o preço das nossas proteínas no mercado internacional. Quando a gente olha agora para o complexo soja, né, que é outra importante produto da nossa pauta exportadora, a gente vê um aumento também no complexo soja. Quando a gente olha para o estado de São Paulo, na verdade, houve um recuo, outros estados registraram aumento das exportações. Neste caso, o que houve é que a China, né, com aquela promessa, ela vinha em conflitos comerciais com os Estados Unidos, né, e numa das primeiras etapas desse acordo foi a promessa dos chineses de comprar mais produtos agropecuários dos Estados Unidos, e isso ocorreu, né, por isso dessa queda nas exportações do complexo soja no primeiro trimestre. Por outro lado, as exportações do complexo sucroenergético do estado de São Paulo avançou também no comparativo trimestral entre 2020 e 2019, alta aí de 11%, 924 milhões de dólares de exportação do complexo sucroenergético do estado de São Paulo para o mundo, né? Então, apesar dessa queda aí dos principais commodities agrícolas, né, dos preços aí de etanol, açúcar e os grãos, as exportações, e com essa alta do dólar, acabou funcionando como uma válvula de escape para esses produtos, né? Apesar de que a indústria sucroenergética ela tem no mercado interno uma participação muito forte. Então, a gente tem visto aí as usinas com problemas, né? Diversas linhas de crédito estão sendo estudadas e devem ser abertas aí para socorrer o setor,
porque nesse momento de pandemia e queda de demanda e queda de consumo, o setor energético foi muito afetado, né? A gente viu até anteriormente aí nos Estados Unidos a cotação do petróleo ficando negativa, ou seja, os investidores tentando se livrar ali dos contratos que ainda possuíam. Então, esse é o cenário das grandes commodities, né? Destacando grãos, carnes e o complexo sucroenergético. Esses setores, de certa forma, mais grãos e complexo carnes, não sofreram ainda grande impacto nessa pandemia, justamente por essa válvula de escape para as exportações. No início da pandemia também, as famílias, com muito receio do que pudesse vir a acontecer, fizeram uma corrida aos supermercados e formaram alguns estoques desses produtos. Então, a gente viu um boom de consumo e de preços, principalmente de ovos, né? Ovos foi um dado muito interessante. Houve recorde de preços e consumo de ovos no início da pandemia, ou seja, as famílias formaram de estoques desses produtos. Olhando agora para o setor que esses sofreram, né, estão sofrendo e sofrerão impactos maiores com essa pandemia no agro, é o setor de hortifruti, né? Setor de hortifruti, setor de flores, o setor de legumes e verduras e frutas, né? Além do setor de lácteos, né? Leite principalmente. Eu vou destacar agora um pouco do que impacto esses setores terão. Esses produtos, os produtos do hortifruti, ele tem uma característica que o consumo dele, ele é muito voltado para o mercado interno, embora o estado de São Paulo faça exportação aí de diversos produtos de hortifruti. Eu vou destacar que diversos deles tiveram aumento das exportações nesse primeiro trimestre de 2020, o que é muito bom para reduzir um pouco da oferta disponível para o mercado interno, mas inicialmente o consumo desses produtos foi completamente paralisado, né? Com a restrição de circulação das pessoas, a gente viu que supermercados e restaurantes, o consumo fora do lar ficou bastante restrito desses produtos, né? A gente tem muito forte consumo desses produtos em restaurantes, bares. Depois eu vou detalhar também o impacto disso, que esses produtos são muito consumidos também em escolas e são produtos oriundos da agricultura familiar. Então, o que a gente observa para esse público, né, para esse perfil de produto? Uma queda muito forte no consumo. Segundo algumas perspectivas, a queda na receita desses produtores, principalmente de frutas e hortifruti, caiu na ordem de 50%, né? Quando a gente olha para o setor de flores, a queda chegou a 90% de receita, né? Ou seja, esses produtores e o mercado consumidor desses serviços, desses produtos, foi praticamente paralisado. E isso implica, por parte do governo, a implementação de políticas públicas para esses setores, que eu vou detalhar mais à frente. Então, a gente tem esse cenário para as grandes commodities com algum benefício, né, conseguindo ainda se manter com impactos menores para as culturas, né, principalmente grãos e carnes. Por outro lado, o setor de grãos e o setor de lácteos e o hortifruti está sendo bastante prejudicado nesse momento. Eu até trouxe aqui as exportações do estado de São Paulo, o município de Mogi das Cruzes, eu até fiquei impressionado com a importância que tem o município no fornecimento de hortifruti para o estado de São Paulo. Quase 35% aí dos produtos do hortifruti da cidade de São Paulo são oriundos aí do município de Mogi das Cruzes. O município também consegue atender parte da demanda do município vizinho aí, o Rio de Janeiro. Eu vi que o município é líder na produção aí de diversos produtos, dentre eles cogumelo, flores, e aí eu fui buscar como é que está o mercado externo desses produtos. Grande parte desses produtos são oriundos da agricultura familiar. Frutas, por exemplo, comparando também o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, houve um aumento de 29% das exportações de frutas do estado de São Paulo. Isso é importante porque houve, né, uma melhora da competitividade dos produtos do agro do Brasil, do estado de São Paulo, no mercado externo. Então, a demanda por esses produtos aumentou, isso fez com que as exportações aumentassem, né? Então, quase 30% de aumento
nas exportações de fruta do estado de São Paulo. Quando a gente olha aqui para os produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos, houve um aumento aí de 11%, né? 4 milhões de dólares de aumento de aumento nas exportações desses produtos do estado de São Paulo. O setor aí de cogumelos, né? Houve um aumento nas exportações aí, de 0,38%. A gente pode considerar que as exportações de cogumelos aí, elas estão estáveis. Mogi das Cruzes produz quase que 80% do cogumelo consumido no Brasil, né? Se não me engano, o destaque é o shiitake, né? A gente consegue ver um aumento aí de 0,38% em valor, mas quando a gente olha em volume, o aumento chega a 17% nas exportações. Eu conversando com a Juliana, mais cedo aí do Sindicato Rural, ela me disse até que são poucos os produtores que fazem as exportações. Mas essas exportações são importantes, o aumento delas são importantes para reduzir a oferta no mercado interno, né? Com isso, o preço no mercado interno pode subir, né? Ele pode sofrer uma influência positiva, já que a gente está com essa válvula de exportação aberta, né? Com esse canal de exportação aberto. Quando a gente olha o agronegócio total do estado de São Paulo, a gente verifica um aumento aí de 1,62% nas exportações. No primeiro trimestre desse ano, o estado de São Paulo exportou 3,46 bilhões de dólares em produtos do agronegócio. Quando a gente converte isso para reais, pensando aí nesse dólar chegando a 5,50, né? Mas numa média aí do primeiro trimestre de 4,45, foram quase 15 milhões de dólares em exportação de produtos do agronegócio, aí no estado de São Paulo, né? Com destaque para carnes, o complexo sucroenergético, produtos florestais, o complexo soja, e para a região de Mogi das Cruzes, sem dúvida, os produtos do agro. E aí, o que é importante a gente, nesse cenário, pensando ainda nos produtos do hortifruti, nós temos alguns desafios e algumas oportunidades, né? O produtor, ele tem que estar atento a esses desafios e essas oportunidades. Como desafio, eu coloco o seguinte, né? Eu vi aí que a maior parte da produção de hortifruti aí do município de Mogi, ele vai para supermercados, vai para as feiras, vai para os restaurantes, ele é apenas 10 ou 15% apenas passa pela central de abastecimento aí do estado, que é CEAGESP, né? A outra parte disso, ela é distribuída diretamente pro intermediário, né, para os restaurantes, para as feiras livres. Um desafio é justamente esse, tentar encurtar essa cadeia de distribuição, reduzir o número de etapas do produto, do produtor até o consumidor. Né? Esse é um desafio e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. A gente tem visto aí diversos municípios do país com a estratégia de encurtar esse canal entre produtor e consumidor através do e-commerce, né? Que é divulgar os seus produtos em redes sociais, no WhatsApp, né? Fotografar o produto e vendê-los de forma à distância, né? Pelo e-commerce. A gente tem visto isso funcionar aqui no interior do Paraná, no município de Guarapuava, tem uma experiência muito interessante. A própria Confederação Nacional da Agricultura tem um programa de feira segura também, que é um sistema de drive-thru, né, em que a pessoa entra com o carro na feira, faz o pedido no início, ao longo da feira coleta seus produtos e paga no final. São essas estratégias que os pequenos produtores, né, principalmente os produtores da agricultura familiar, têm conseguido, têm feito para mitigar os impactos do coronavírus e dessa redução da circulação de pessoas. Eu estou com um bate-papo aqui aberto, eu tenho algumas mensagens aqui, a Marli de Moraes desejando boa tarde e agradecendo a nossa live, o David Rodrigues falando da importância dessa discussão, o Ismael Mendonça desejando uma boa tarde a todos. Como eu estou com o bate-papo aberto, vocês podem mandar perguntas, dúvidas, que eu vou acompanhando aqui e tentando ir respondendo na medida que elas vão chegando. Enquanto isso, eu vou expondo o cenário para ainda do setor de hortifruti. Algumas ações, né, que o poder público
e o Estado, quando eu digo, eu estou falando das três esferas, né? Esferas municipal, estadual e federal, tem agido para tentar mitigar o impacto do coronavírus, né? A gente tem, são pequenos produtores, muito dependentes da comercialização desses produtos. E que medidas o governo tem tomado, de que forma o governo está agindo para mitigar e até socorrer esses produtores. A primeira delas, que é muito importante, foi a prorrogação das dívidas do crédito rural, e tanto de custeio quanto de investimento. Por meio da resolução 4.801 do Banco Central, ele prorrogou o financiamento, né, o pagamento desse crédito, tanto de custeio para investimento. Mas lembrando que essa é uma prorrogação, o objetivo dela é de que o produtor, nesse momento em que a receita dele caiu bastante, no caso de hortifruti 50% e de flores mais de 90%, inclusive o setor de flores está aguardando, está na expectativa aí de anúncio por parte do governo de medidas mais específicas e diretas para socorrê-los, né? Inclusive, o próprio setor de flores tem tentado driblar essa crise com a proximidade do Dia das Mães, ele tem tentado driblar essa crise por meio do e-commerce, do delivery, né? Monta os kits, fotografa, faz a entrega direta. Isso são estratégias que tem dado muito certo, né? O setor de e-commerce na agropecuária brasileira de modo geral, ela é muito incipiente. Muito pouco se comercializa de produtos do agro dessa forma, né, à distância. Vendo algumas análises, né, a perspectiva é que o setor do agro, o que iria crescer de produtos do agro sendo vendidos pela internet, em 10 anos, cresceu em 3 meses, né? De repente, o setor se viu obrigado a implementar essas estratégias e entrar de forma muito rápida no setor de e-commerce, né? E temos algumas experiências já bastante positivas. Então, que medidas o governo tem adotado para combater o coronavírus para os produtores do agronegócio e focando aí na agricultura familiar? Houve essa prorrogação dos prazos, lembrando que esse prazo ele é do financiamento, ele foi prorrogado. A ideia é de que o produtor não fique inadimplente e que isso não gere multa, né? E de que forma você solicita essa prorrogação? Através do agente financeiro. Nessa mesma resolução, foi aprovado algumas linhas de crédito emergencial e em caráter excepcional também. O que a gente viu? Para o produtor da agricultura familiar, né, foi aprovado uma linha de crédito aí de até R$ 20.000, com pagamento em até 3 anos, com taxa de juros de 4,6% ao ano, né? Essa taxa, ela é acima aí da Selic, né? Mas ela é em caráter excepcional e busca dar algum fôlego para os pequenos produtores. Para médios produtores, o valor chega a R$ 40.000, também no horizonte de 3 anos, e taxa de juros de 6% ao ano. Então, nós temos nessa resolução inicial do Banco Central a prorrogação das dívidas de crédito rural, dos pequenos e médios produtores, e o anúncio dessas novas linhas de crédito. O que a gente tem visto na prática? Esse instrumento ainda não está totalmente operacionalizado pelos bancos, né? Por ser excepcional, o sistema bancário ainda não está conseguindo operacionalizar parte dessas novas linhas de crédito. Temos aqui uma pergunta do Ronaldo Aoki. Antes de eu passar para as próximas medidas, vamos responder uma pergunta. Ele deseja boa tarde e ele pergunta: será mesmo que as vendas diretas entre produtor e consumidor seria viável a longo prazo, ou seria apenas uma medida paliativa em meio à crise de coronavírus? Olha, Ronaldo, a gente tem algumas análises dizendo o seguinte, que vai mudar um pouco o comportamento da sociedade depois desse período de pandemia. E aí, tudo isso vai depender, o estreitamento desse canal de comercialização vai depender um pouco de como vai ser esse relacionamento entre o produtor e o consumidor. O que acontece?
Eu compro sem problema hoje uma TV, uma geladeira pela internet, eu sei como é que é o produto. Já um produto tão perecível como o hortifruti, que geralmente as pessoas gostam de ir à feira, manusear, escolher o produto, ele vai ter de agora é, confiar no que o produtor está oferecendo para ele. E o produtor, por outro lado, vai ter que oferecer um produto homogêneo, né? Eu não posso receber metade de tomates maduro e outra metade de um cesto de uma quantidade de tomates, sendo a metade madura e a metade verde, né? Esse é um exemplo, inclusive, que a gente até viu numa live que fizemos ontem aqui pela federação. Então, vai depender muito do estreitamento dessa relação. Eu estou de quarentena aqui também em casa, e já tenho feito compras por aplicativos, né? Pelo WhatsApp, na feirinha próxima da minha casa, e a experiência está sendo bastante positiva. Eu acho que isso vai ser mais um canal que os produtores terão para comercialização. E ele também é interessante porque ele pode reduzir um pouco os custos de comercialização que hoje a gente observa entre o produtor e o consumidor. A gente tem, entre o produtor e o consumidor, alguns elos, né? A gente tem o transportador, a gente tem, digamos, atravessadores também, acontece bastante, e isso faz com que a margem de lucro do produtor acaba se estreitando, né? Então, quando a gente tem esse canal mais direto, o consumidor pode ser beneficiado com um produto um pouco mais barato, né, e de qualidade, e ele também conhece o produtor que está fornecendo, ele vê como é a produção, e por outro lado, o produtor pode ganhar em marketing com isso, né? Ele vai pôr a foto dele, o consumidor vai saber quem é que está produzindo, como está produzindo, e a margem de lucro desse pequeno produtor pode ser melhorada, porque eu vou ter uma redução, um estreitamento do canal de comercialização. Pode ser essa nova forma de comercializar produtos do hortifruti, do agro de modo geral, pode ser, então, bastante positiva e vai complementar a venda tradicional, que é feita geralmente nas feiras livres, nos supermercados nos ambientes públicos, né? Voltando aqui para medidas que o governo tem tem feito para mitigar os impactos. Uma bastante interessante foi a questão das compras governamentais da agricultura familiar. O governo federal tem um programa chamado Programa de Aquisição de Alimentos, né? E a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, até anunciou recentemente que foi costurada uma medida provisória entre o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Cidadania, que é o responsável por esse programa de aquisição de alimentos, que é a injeção de 500 milhões de reais para esse programa. Ou seja, o governo federal está disponibilizando aproximadamente R$500 milhão para aquisições de produtos da agricultura familiar pelo governo. Só que eu tive a informação, né, conversando com a Juliana, inclusive, que o município aí de Mogi das Cruzes não aderiu a esse programa do Ministério da Cidadania, Agricultura e Economia. É importante que os municípios façam adesão desse programa. O prefeito, juntamente com o secretário de Agricultura, precisam oficializar isso para a Secretaria Nacional para a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e fazer parte desse programa, que ele é um programa muito interessante para o pequeno produtor, para o produtor da agricultura familiar. O Estado faz a aquisição desses alimentos, nesse programa de 500, nesses recursos, esses 500 milhões, aproximadamente 130 milhões vai ser para o leite, para a aquisição de leite. O governo compra esses produtos e repassa a famílias carentes e vulnerabilidade social, socioeconômica, e outros 370 milhões para o restante dos produtos do agronegócio. Então, essa é uma importante fonte de renda para a agricultura familiar. Ela garante renda ao produtor, ela, ao mesmo tempo, garante alimento para quem mais precisa. Outro programa é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Esse programa, o município de Mogi das Cruzes faz parte, e a gente tem visto, foi aprovado uma lei no Congresso Nacional, inclusive, para que as compras governamentais de alimentos
para a merenda escolar estão mantidas, apesar das crianças, das escolas estarem fechadas e as crianças em casa cumprindo a quarentena. Esses alimentos, eles seguem sendo adquiridos e são repassados às famílias carentes, principalmente famílias cadastradas no Bolsa Família. Então, o governo faz as compras, as escolas chamam as famílias cadastradas no Bolsa Família e entregam para elas cestas básicas, né? A gente tem visto isso acontecendo. É mais uma forma de de fazer com que os produtos do hortifruti e da agricultura familiar sigam sendo comercializados, mitigando, assim, os impactos aos produtores. Outras medidas que estão sendo adotadas é o financiamento, né, de estocagem de alimentos para pequenas cooperativas e cerealistas, né? O Estado, a União, tem liberado recursos para novas linhas de crédito para garantir a formação de estoque desses produtos, principalmente pequenas cooperativas. Em resumo, então, a gente tem medidas sendo anunciadas diariamente pelo governo federal. Aí no Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo também tem iniciativas próprias para a mitigação desses impactos. Sigo aqui acompanhando nosso bate-papo, aberto a questionamentos. Eu tenho mais coisas aqui para dizer para vocês. Ainda com relação aos hortifrutis. Eu falei bastante sobre a comercialização e sobre... falei muito da porteira para fora, né, digamos assim. Falei muito de comercialização, falei das medidas que o governo tem adotado para mitigar esses impactos. O produtor também precisa ter uma atitude, ele também precisa cumprir com algumas ações para mitigar esses impactos. Dentre elas, eu gostaria de destacar a questão do custo de produção. Falei muito do dólar beneficiando aí as exportações. O dólar, ele é uma importante... A gente pensando em grandes commodities agrícolas, a formação do preço de uma commodity agrícola é como se fosse um quebra-cabeça, né? A gente tem diversos elementos na formação desse preço. O dólar é uma delas. Além da formação do preço no mercado internacional, o dólar é uma importante peça nesse quebra-cabeça na formação de preço dos grãos. E a gente viu que o dólar beneficiou muito esses preços. Por outro lado, o dólar alto dificulta muito a importação de insumos utilizados na agropecuária. Aproximadamente 70% dos insumos usados, por exemplo, na soja, são importados. O que a gente deve esperar, então, para a próxima safra de grãos? A perspectiva é de um custo de produção mais elevado, né? O produtor vai comprar insumos muito mais caros do que ele comprou em outras safras. Então, o que o produtor... A dica é a seguinte, o produtor tem que, primeiro, fazer o cálculo de custo de produção dele, ele tem que ter na ponta do lápis tudo que ele gasta para produzir, e eu não estou falando só dos desembolsos ali, não, que é o custo operacional efetivo, que é aquilo que o produtor desembolsa para produzir. Mas ele também tem que considerar a depreciação das máquinas e equipamentos dele e a remuneração do capital, que é o que o produtor faria com o que ele está deixando de ganhar se tivesse investido o dinheiro que ele tem em outra atividade e não na que ele está. Então, o produtor deve fazer o cálculo do seu custo de produção, garantir um preço, comercializar um preço que garanta pelo menos o custo de produção para que ele zere, e o que sobrar disso daí ele pode fazer especular um pouco. Isso eu estou falando para os produtores das grandes commodities. No caso dos pequenos produtores, da agricultura familiar, do hortifruti, ele também tem que trazer com ele detalhadamente o custo de produção dele. A gente sabe que os preços no setor agrícola, eles são formados a partir do mercado, o produtor não consegue pôr preço no produto dele, isso por conta de alguns fatores. Primeiro que a gente trabalha com produtos homogêneos, né? São muitos produtores produzindo produtos bastante homogêneos, então o preço é dado pelo mercado. Então a única estratégia que o produtor tem é fazer o seu cálculo de custo de produção e perceber a que preço ele precisa comercializar para ter garantido os seus custos de produção. Uma pausa para a água, né? Feito isso, ele vai acompanhar os preços do mercado com o custo de produção na ponta da caneta, na ponta do lápis. Isso é importante também
para mitigar os impactos aí dessa paralisação do comércio, dos serviços. A gente tem visto que, conforme a pandemia, esse momento de distanciamento social permanece, a gente tem visto já diversas estratégias, tanto do consumidor quanto do produtor, para manter a comercialização, manter o consumo desses produtos. Ainda sobre os pequenos produtores, há ainda o auxílio às famílias, né? A gente teve a aprovação aí emergencial dos R$ 600 para os informais. A gente tem visto que essa lei tem sido ampliada para atender mais pessoas, inclusive foi votado recentemente no Congresso Nacional a inclusão de trabalhadores rurais, de agricultores, de pequenos agricultores. Se eu não me engano, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado. Vai agora para sanção do presidente da República. Essa é mais uma forma de garantir a renda no setor agrícola, né? Então, a gente tem esse cenário. Quando a gente avalia o impacto do coronavírus sobre o agro, a gente precisa olhar para cada cadeia e cultura de forma específica. A gente viu, então, as grandes culturas, grãos, carnes, e parte, né, principalmente grãos e carnes, se beneficiando, né, não se beneficiando, vamos pôr umas aspas nesse benefício, mas sendo menos impactados do que produtos mais perecíveis ou com características distintas, como o setor de hortifruti. A gente tem visto o governo anunciando aí diversas medidas de socorro. A gente não conseguiu ainda avaliar se essas medidas são suficientes, né, para poder mitigar o impacto do coronavírus. Os R$ 600, a gente viu que a média de rendimento aí de um trabalhador no rural aí no estado de São Paulo é de R$ 1.300, R$ 1.330. Esses R$ 600 é menos da metade do que ele ganha em média, do que ele tem recebido em média. Então, o ideal é que fosse pelo menos um salário mínimo. A gente tem visto outros países, como Estados Unidos e países da Europa, a gente tem visto governos oferecendo à sua população subsídios bastante maiores. O dólar alto beneficia essas grandes culturas, voltando um pouco no dólar, e o dólar, essa alta bastante expressiva do dólar é por conta da busca dos investidores por segurança e também por conta desse ambiente político interno um pouco conturbado. Então, a alta do dólar é o que tem segurado o preço interno das grandes commodities. E também tem favorecido as exportações. Esse aumento das exportações tem ajudado todo o setor agro nesse momento brasileiro, inclusive o setor do hortifruti. A gente viu aumento das exportações de frutas, eu citei no início da live o aumento das exportações de cogumelos, a gente viu aumento nas exportações também dos produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos. Houve um aumento expressivo nas exportações desses produtos pelo estado de São Paulo, falando especificamente do estado de São Paulo, e isso faz com que o aumento das exportações reduza um pouco a oferta interna. Então, esse é um momento que os produtores têm aproveitado para comercializar. Os pequenos produtores que têm o foco no mercado interno têm comercializado, têm inovado na forma de comercializar seus produtos. É interessante, Mogi das Cruzes tem um aspecto logístico muito bom, né? Está muito próximo do centro consumidor, ele está próximo aí da Baixada Santista, né? Se eu não me engano, ali, que é um importante corredor também para esses produtos. Aqui no Paraná, a gente tem visto umas experiências, os produtores têm se juntado em pequenas cooperativas, reunido esses produtos e vão uma vez, 2 vezes por semana, realizar as entregas. Os consumidores também, quando ele também busca diversificação, né? E não é a grande maioria dos produtores que produzem uma gama muito diversa de produtos de hortifruti, né? A gente tem o produtor ali especializado no tomate, o outro especializado ali no cogumelo. É interessante a reunião de produtores em consórcios, de forma cooperada, para juntar essas cestas e levar até o consumidor, né? Lembrando sempre
da importância ali de expor os seus produtos no WhatsApp. Eu sei que muitos produtores não têm muita familiaridade com essas tecnologias, mas isso tem mudado, né? A gente tem visto uma mudança, eles vão precisar correr um pouco, né, para se adequar a esse novo cenário. Essa adequação a esse novo cenário é para todos, tanto no setor rural quanto em outros setores, e todos teremos que nos adaptar a ele, né? Então, espero aí ter contribuído para esclarecer um pouco como é que é o cenário. Falando um pouco de perspectiva agora, é difícil a gente avaliar quanto tempo ainda perdura, né, esse cenário. É difícil avaliar para onde vão os preços dos produtos agrícolas, né? Eu, acompanhando, eu acessei o site do Instituto de Economia Agrícola aí do Estado de São Paulo e vi que o preço dos produtos, a hortifruti caiu bastante, né? Quedas muito expressivas. A gente viu um aumento em alguns produtos, nos produtos que são commodities, a gente viu um aumento no preço recebido pelo produtor de carnes, mas uma queda muito acentuada em frutas, verduras e leguminosas. E o governo, né, o Estado aí também, ele está atento e deve fornecer subsídios para esses produtores, né? Até é interessante uma pressão por parte aí, né, do sindicato, das organizações dos produtores, tanto no município, para que o município, né, faça adesão ao programa de aquisição de alimentos, que isso é muito importante, é muito interessante, principalmente nesse momento delicado pelo qual passamos, e linhas de crédito, né? Eu sei que o Estado de São Paulo tem algumas iniciativas aí pontuais para isso. Não chegou aqui mais nenhuma questão, nenhuma dúvida. Eu gostaria mais uma vez, então, de agradecer o convite aí do Sindicato Rural de Mogi, para que pudéssemos ter esse bate-papo do cenário aí do Covid-19 para os produtos do agro. Me coloco de novo à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento, e muito obrigado pela atenção de todos. Não sei se deixei passar algum ponto, se vocês tinham mais alguma dúvida sobre algum produto específico, alguma cadeia específica. Eu reuni muitas informações aqui e sigo à disposição. Muito obrigado a todos, um forte abraço aos produtores. Atenção, né, nesse momento, esse momento é difícil, mas ele vai passar. Atenção, né, a tudo que o Estado tem divulgado, as medidas que o governo tem implementado, atenção aos seus custos de produção, procure uma assistência técnica, procure formas de conhecer o seu custo de produção, saber quanto custa produzir o seu produto. Muitos fazem isso, muitos já o conhecem, mas ainda temos muitos que precisam ainda dar esse gás aí. Muito obrigado, um forte abraço a todos.